Neurocoaching executivo e desempenho estratégico da alta liderança em contextos de equipes desengajadas. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Resumo. O avanço das neurociências organizacionais tem fornecido bases empíricas para compreender como processos cognitivos, emocionais e sociais influenciam a atuação da alta liderança e a dinâmica das equipes. Nesse cenário emerge o neurocoaching executivo, entendido como um processo estruturado de desenvolvimento de líderes baseado em evidências de funcionamento cerebral, emoção e comportamento, com foco na mudança sustentável de padrões mentais e comportamentais. Este artigo tem por objetivo analisar criticamente as contribuições do neurocoaching executivo para a performance de alta liderança em contextos marcados por equipes desengajadas, ou seja, coletivos de trabalho com baixos níveis de motivação, vínculo afetivo e sentido em relação à organização. Parte-se de uma revisão teórica integrativa sobre coaching executivo, engajamento no trabalho, burnout, esgotamento profissional e modelos de liderança embasados em neurociência. Em seguida, discute-se como protocolos de neurocoaching, ao integrarem técnicas de regulação emocional, redefinição de crenças limitantes e desenho de hábitos alinhados ao funcionamento do cérebro social, podem reposicionar o papel da liderança na reconstrução de confiança, segurança psicológica e propósito coletivo. Resultados de pesquisas recentes sobre neurocoaching, coaching com compaixão e modelos de liderança ressonante são articulados a dados contemporâneos de engajamento global, destacando a urgência de intervenções sofisticadas junto a executivos e executivas em cenários de alta complexidade. Conclui-se que o neurocoaching executivo, quando conduzido de forma ética, baseada em evidências e integrada às estratégias organizacionais, configura-se como instrumento promissor para reverter estados crônicos de desengajamento, ampliando a capacidade da alta liderança de criar culturas de alto desempenho sustentáveis e humanizadas. Palavras-chave: neurocoaching executivo, alta liderança, engajamento no trabalho, neurociência organizacional, desempenho de equipes. Introdução. As transformações aceleradas do ambiente econômico, tecnológico e social nas últimas décadas têm imposto desafios inéditos à alta liderança organizacional. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, frequentemente sintetizadas pelo acrônimo em língua inglesa VUCA, que significa ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, intensificam pressões por resultados em prazos cada vez menores, ao mesmo tempo em que ampliam riscos de adoecimento psíquico, cinismo organizacional e perda de sentido no trabalho. Senge, 2016, Maslach, Leiter, 2016. Diversos levantamentos internacionais apontam níveis persistentemente baixos de engajamento, entendido como estado positivo de vigor, dedicação e absorção nas tarefas. Schaufele, 2013. Relatório recente da Gallup indica que menos de um quarto dos trabalhadores no mundo relata estar genuinamente engajado, enquanto cresce a proporção de pessoas ativamente desengajadas, isto é, que não apenas se desconectam emocionalmente, mas passam a nutrir descrença em relação a líderes e a própria capacidade de mudança organizacional. Gallup, 2023. Nesse contexto, torna-se recorrente a presença de equipes desengajadas ou mesmo, desenganadas, no sentido de grupos que já não acreditam em narrativas de transformação e passaram a operar em uma espécie de modo de sobrevivência, marcado por autoproteção, desconfiança e mínima entrega discricionária. Tais padrões, além de comprometerem resultados objetivos, corroem o tecido relacional, a cooperação e a aprendizagem coletiva. Chiavenato, 2014, Bergamini, 2009. A literatura evidencia que a qualidade da liderança, especialmente no topo da hierarquia, é um dos principais determinantes do engajamento ou desengajamento das equipes. Boyatzis, Smith, Blaise, 2006, Goldman, 2011. Paralelamente, consolida-se um campo interdisciplinar que articula neurociências, psicologia organizacional e estudos de liderança, frequentemente denominado neuroleadership, neuroliderança, isto é, o estudo da liderança à luz da ciência do cérebro. Esse campo busca traduzir achados sobre emoção, atenção, memória, recompensa, ameaça social e plasticidade cerebral, chamados neuroplasticidade, capacidade do cérebro de criar e reorganizar conexões neurais, em práticas de gestão baseadas em evidências. Rock, 2009, Dimitriades, Psychologius, 2021. Dentro desse movimento emerge o neurocoaching, termo em língua inglesa que designa um tipo de coaching, processo estruturado de desenvolvimento de pessoas, fundamentado em dados de neurociência, voltado para facilitar mudanças de comportamento duráveis a partir da compreensão de como o cérebro aprende, muda e se relaciona. Valese et al., 2023.
O problema central que orienta este artigo pode ser formulado da seguinte forma: de que maneira o neurocoaching executivo pode contribuir para que líderes de alta hierarquia revertam quadros de desengajamento profundo em suas equipes, promovendo performance elevada sem intensificar sofrimento psíquico e burnout. O objetivo geral é analisar criticamente potenciais impactos do neurocoaching executivo na performance da alta liderança em cenários de equipes desengajadas, articulando fundamentos conceituais, evidências empíricas e implicações práticas. Como objetivos específicos, busca-se discutir as bases teóricas do coaching executivo e do engajamento no trabalho, examinar contribuições de modelos de neurocoaching e de liderança ressonante e propor interpretações interdisciplinares sobre a atuação da alta liderança em processos de reculturação organizacional. A relevância acadêmica da temática decorre da relativa novidade do campo de neurocoaching, ainda em consolidação conceitual e metodológica, e da escassez de análises que integrem esse enfoque às problemáticas específicas do desengajamento crônico em equipes estratégicas. Do ponto de vista prático, o debate interessa a executivos, consultores, coaches, psicólogos organizacionais e gestores de recursos humanos que enfrentam, cotidianamente, o desafio de conciliar alta performance, ou seja, elevado desempenho sustentado, com preservação da saúde mental e construção de culturas de trabalho mais humanas. A literatura internacional sobre coaching executivo demonstra de forma consistente que intervenções estruturadas de coaching podem melhorar desempenho, autoconhecimento e bem-estar de líderes. Pasmore, Filler e Treves, 2011, Jones, Woods, Guillaume, 2016. Estudos mais recentes começam a integrar medidas neurofisiológicas, como eletroencefalografia e indicadores autonômicos, para observar como variam estados de engajamento, valência emocional e sincronia entre coach e coachee, termo em inglês que designa a pessoa que recebe coaching, Valese et al., 2023. Ao mesmo tempo, pesquisas em psicologia positiva, que é o campo que estuda forças e virtudes humanas, e teoria da autodeterminação, abordagem que explica a motivação humana a partir de 3 necessidades psicológicas básicas, apontam que sentimentos de autonomia, competência e vínculo são cruciais para a experiência de engajamento e sentido. Deci, Ryan, 2017, Baker, Demerout, 2017. A partir desse panorama, este artigo adota abordagem teóricos-analítica, com base em revisão narrativa e integrativa de estudos nacionais e internacionais sobre neurocoaching, coaching executivo, engajamento, burnout, neurociência aplicada à liderança e gestão de pessoas. A argumentação organiza-se em eixos que percorrem o desenvolvimento histórico do coaching, os fundamentos neurocientíficos relevantes para práticas de liderança, o fenômeno do desengajamento e, por fim, o papel específico do neurocoaching executivo na reconfiguração de equipes desengajadas em contextos de alta liderança. Desenvolvimento. Coaching executivo, neurocoaching e alta liderança, convergências conceituais. O coaching executivo consolidou-se, nas últimas décadas, como uma das principais modalidades de desenvolvimento de líderes, especialmente em níveis de direção e alta gestão. Em linhas gerais, o coaching pode ser definido como um processo colaborativo, orientado a objetivos e centrado em soluções, no qual o coach, profissional que conduz o processo, utiliza perguntas, escuta qualificada e feedback, palavra em inglês que significa devolutiva estruturada sobre comportamentos e resultados, para apoiar o coachee na ampliação de consciência e na construção de planos de ação. Whitmore, 2017, Grant, 2003. No âmbito executivo, o foco recai sobre desafios estratégicos, transições de carreira, ampliação de competências de liderança e impacto organizacional. Kilburg, 1996, Eli et al., 2010. Pesquisas de síntese indicam efeitos positivos do coaching sobre desempenho, manejo de metas, resiliência e bem-estar psicológico. Jones, Woods, Guillaume, 2016. Ainda que nem todos os estudos utilizem desenhos experimentais rigorosos, revisões sistemáticas apontam que o coaching de qualidade, ancorado em modelos teóricos consistentes, tende a produzir mudanças significativas quando comparado a grupos controle. Pasmore, Filler e Treves, 2011, de Han et al., 2016. O neurocoaching surge como evolução desse campo ao incorporar explicitamente achados de neurociência cognitiva, afetiva e social. Em lugar de apenas utilizar metáforas sobre reprogramar a mente, o neurocoaching busca respeitar princípios consolidados sobre atenção, memória, aprendizado e regulação emocional. Estudos piloto utilizando medidas neurofisiológicas sugerem, por exemplo, que diferentes fases de uma sessão de coaching podem estar associadas a variações em indicadores de engajamento cerebral e ativação emocional, o que abre caminho para maior objetividade na avaliação da qualidade da relação coach-coachee. Valese et al., 2023.
Do ponto de vista prático, programas de neurocoaching aplicados à alta liderança frequentemente combinam 3 eixos: psicoeducação e neurociência aplicada, ou seja, explicações em linguagem acessível sobre como o cérebro responde à ameaça, recompensa, estresse e vínculos sociais, experimentação de novas estratégias cognitivas e comportamentais, como redefinição de narrativas internas, práticas de atenção plena, conhecidas como mindfulness, forma de treino mental que consiste em focar a atenção no momento presente com curiosidade e sem julgamento. E desenho de ambientes organizacionais mais compatíveis com o funcionamento do chamado cérebro social, Rock, 2008, Dimitriades, Psychologius, 2021. Para a alta liderança, que opera sob intensa exposição e poder simbólico, tais abordagens podem ser decisivas. Autores como Boyatzis e McKee, 2005, demonstram que líderes emocionalmente ressonantes, isto é, capazes de sintonizar-se com estados emocionais dos outros e gerá-los de forma intencional, contribuem para climas organizacionais mais saudáveis. Modelos de coaching com compaixão, expressão que designa um tipo de coaching focado em apoiar o outro a partir de empatia e desejo genuíno de que ele se desenvolva, sugerem que a ativação de sistemas neurais associados à esperança e ao cuidado favorece mudanças sustentáveis, ao contrário de estilos baseados predominantemente em correção de déficits. Boyatzis, Smith, Blaise, 2006. Neurociência do engajamento, do desengajamento e do burnout em equipes. A experiência de engajamento no trabalho, embora tradicionalmente estudada pela psicologia organizacional, encontra hoje explicações complementares em modelos neurocientíficos. Evidências sugerem que estados de engajamento estão associados à ativação integrada de circuitos de recompensa, motivação e conexão social, enquanto contextos percebidos como ameaçadores, injustos ou imprevisíveis tendem a recrutar sistemas de defesa, como resposta de luta, fuga ou congelamento. Maslach, Leiter, 2016, Baker, Demerout, 2017. Em termos simples, ambientes marcados por cobrança intensa e baixa previsibilidade, combinados a relações de pouca confiança, conduzem com maior facilidade a respostas crônicas de estresse, que podem evoluir para burnout, síndrome caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e sensação de baixa realização profissional. Modelos como o SCARF, sigla em inglês para Status, Certainty, Autonomy, Relatedness and Fairness, Status, Certeza, Autonomia, Relacionamento e Justiça, propõem que o cérebro humano reage a ameaças ou recompensas percebidas em cada uma dessas dimensões de forma semelhante ao que ocorre diante de perigos físicos. Rock, 2008. Assim, decisões da alta liderança que são percebidas como abruptas, inconsistentes ou injustas podem ativar intensamente circuitos de ameaça, levando colaboradores a se proteger por meio do distanciamento emocional, da redução do esforço e, em situações extremas, de atos de sabotagem silenciosa. Essa reação, conhecida em linguagem cotidiana como cinismo ou trabalho no piloto automático, corresponde ao que muitos autores denominam desengajamento. Quando equipes desengajadas se tornam desenganadas, metáfora que remete à ausência de esperança clínica, a situação se agrava. Nesses casos, não se trata apenas de recuperar motivação pontual, mas de reconstruir crenças profundas sobre a possibilidade de segurança psicológica e justiça organizacional. Segurança psicológica é o sentimento de que se pode falar, errar e discordar sem risco de humilhação ou punição desproporcional. Estudos indicam que times com maior segurança psicológica apresentam melhor aprendizagem, inovação e desempenho. Edmondson, 2019. A literatura brasileira sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional corrobora tais achados ao destacar o papel das práticas de liderança na construção de climas de confiança ou de medo. Bergamini, 2009, Chanlat, 1996, Fleury, 2001. Em contextos de alta pressão por resultados, a tendência de líderes de recorrerem a estilos autoritários e centrados no controle pode, paradoxalmente, aprofundar o desengajamento, uma vez que reduz autonomia, participação e reconhecimento, elementos essenciais para a motivação intrínseca, isto é, aquela que nasce do próprio interesse e satisfação com a atividade. Deci, Ryan, 2017. Neurocoaching executivo como tecnologia de reposicionamento da alta liderança. O neurocoaching executivo, quando concebido como tecnologia de desenvolvimento de alta complexidade e não como moda passageira, pode atuar em 2 níveis interdependentes. No nível intrapessoal, auxilia a alta liderança a reconfigurar seus próprios padrões emocionais, cognitivos e comportamentais. No nível interpessoal e sistêmico, apoia o desenho de novas formas de interação e de governança que sinalizam, concreta e simbolicamente, mudanças para as equipes.
No âmbito intrapessoal, intervenções de neurocoaching frequentemente começam por ampliar a consciência do líder sobre o próprio estilo de resposta ao estresse, sobre gatilhos que o fazem reagir defensivamente e sobre histórias internas que sustentam comportamentos rígidos. Técnicas de reestruturação cognitiva, expressão utilizada em psicologia para indicar mudanças em padrões automáticos de pensamento, são combinadas a práticas de regulação emocional baseadas em evidências, como respiração diafragmática, pausas conscientes e rotinas de atenção ao corpo, que ajudam a modular a ativação fisiológica em situações de pressão. Estudos demonstram que líderes que praticam formas estruturadas de atenção plena apresentam maior capacidade de autorregulação, empatia e tomada de decisão ponderada. Ryan, Deci, 2017, Dimitriades, Psychologius, 2021. Além disso, o neurocoaching enfatiza a importância de clarificar propósito e valores pessoais e organizacionais, conceito derivado da psicologia positiva e dos estudos de liderança ressonante. Quando líderes de topo reconectam sua atuação a um propósito que lhes pareça autêntico, isto é, coerente com suas convicções profundas, aumentam as chances de que comportamentos de comando sejam substituídos por posturas de serviço, escuta e inspiração, frequentemente descritas como liderança servidora ou liderança transformadora. Boyatzis, McKee, 2005, Goleman, 2011. No nível interpessoal, o neurocoaching pode apoiar executivos na construção de práticas de comunicação mais alinhadas ao funcionamento do cérebro social. Em vez de conversas centradas apenas em falhas e metas numéricas, são estimulados diálogos de desenvolvimento que combinam franqueza com empatia, na linha do que autores denominam conversas de coaching, isto é, momentos estruturados de escuta, perguntas e devolutivas orientadas ao crescimento da outra pessoa. Cox, Bakirova, Clutterbuck, 2014. Nessas interações, princípios do modelo SCARF podem ser aplicados para reduzir a percepção de ameaça, oferecer previsibilidade razoável, explicar racional e critérios das decisões, reconhecer publicamente contribuições, garantir espaços de participação e zelar por critérios de justiça. Por fim, no nível sistêmico, o neurocoaching executivo pode servir de catalisador para processos mais amplos de mudança cultural e de governança. Ao trabalhar com membros do chamado C-Level, termo em língua inglesa que designa o grupo de executivos cujo cargo começa com a letra C, como Chief Executive Officer ou Diretor-Presidente, Chief Financial Officer ou Diretor Financeiro, cria-se oportunidade de revisar políticas de metas, avaliação de desempenho, reconhecimento e desenvolvimento de carreira. Organizações que alinham esses sistemas ao conhecimento atual sobre motivação, aprendizagem e saúde mental tendem a produzir ambientes mais propícios ao engajamento sustentável. IBGC, 2015, Baker, Demerout, 2017. Equipes desengajadas e desenganadas, desafios específicos à atuação do neurocoaching. Equipes desengajadas apresentam características recorrentes: baixa energia, discurso predominantemente cínico, resistência a iniciativas de mudança, sensação de injustiça acumulada e dificuldade em confiar em qualquer proposta vinda da liderança. Quando esse estado se torna crônico, pode haver uma espécie de anestesia afetiva, na qual colaboradores passam a se proteger por meio de distanciamento emocional. Em linguagem comum, afirma-se que as pessoas já não acreditam em mais nada. Do ponto de vista da neurociência, esse quadro pode ser compreendido como resultado de exposições sucessivas a contextos de ameaça não resolvida, que levam o sistema nervoso a privilegiar estratégias de autopreservação de longo prazo, entre elas a redução de investimento emocional para evitar frustrações adicionais. Em tais cenários, tentativas de intervenção superficiais, como campanhas motivacionais ou discursos de otimismo sem mudanças substantivas, tendem a reforçar a descrença, pois são percebidas como incongruentes com a realidade vivida. O neurocoaching aplicado à alta liderança precisa, portanto, preparar executivos para uma atuação paciente, consistente e coerente, na qual sinais de mudança sejam concretos e repetidos ao longo do tempo. Isso implica, por exemplo, trabalhar com líderes para que reconheçam explicitamente danos causados por práticas anteriores, validem emoções presentes nas equipes e estabeleçam acordos realistas quanto ao ritmo das transformações. Estudos sobre liderança compassiva e coaching com compaixão indicam que a validação genuína da experiência do outro, combinada à oferta de caminhos concretos de desenvolvimento, ativa sistemas cerebrais associados à esperança e à vinculação, condição necessária para que antigos padrões de ameaça possam ser revistos. Boyatzis, Smith, Blaise, 2006. Outro desafio relevante consiste em evitar o deslocamento da responsabilidade coletiva para indivíduos isolados. Programas de neurocoaching que tratam o desengajamento como problema exclusivo de determinados líderes ou colaboradores correm o risco de ocultar dimensões estruturais, como metas incompatíveis com recursos, sistemas de recompensa que privilegiam competição interna destrutiva ou ausência de critérios claros de promoção.
A teoria das demandas e recursos no trabalho, conhecida internacionalmente como Job Demands Resources Theory, propõe que o equilíbrio entre exigências laborais e recursos disponíveis determina, em grande medida, se o cenário favorecerá engajamento ou burnout. Baker, Demerout, 2017. Assim, intervenções efetivas precisam combinar desenvolvimento de competências individuais com ajustes nos desenhos de trabalho, processos e políticas. Experiências relatadas em estudos de caso internacionais sugerem que processos de coaching executivo integrados a iniciativas de mudança cultural podem resultar em redução de rotatividade, melhora em indicadores de clima e aumento de resultados financeiros, desde que haja patrocínio genuíno da alta liderança e envolvimento ativo das equipes, de Haan et al., 2016, NEUROLEADERSHIP Institute, 2025. Pesquisas brasileiras e lusófonas apontam, de modo convergente, que formações em coaching executivo e liderança de alta performance contribuem para o desenvolvimento de competências de comunicação, gestão de conflitos e autoconhecimento, desde que articuladas a reflexões éticas e a compreensão do papel social da empresa. Kraus, 2010, e ISG, 2025. Integrações interdisciplinares e implicações para a prática organizacional. Pensar o neurocoaching executivo em relação à performance de alta liderança e ao engajamento de equipes exige abordagem efetivamente multidisciplinar. A psicologia organizacional oferece modelos robustos sobre motivação, justiça organizacional e clima. A neurociência agrega explicações sobre os mecanismos biológicos subjacentes à emoção, à atenção e à aprendizagem. A administração e a teoria das organizações contribuem com análises sobre poder, estrutura e estratégia. A ética e a sociologia do trabalho lembram que decisões de liderança ocorrem em contextos marcados por assimetrias de poder e por condições socioeconômicas mais amplas. Do ponto de vista prático, algumas implicações se destacam. Em primeiro lugar, a necessidade de que programas de neurocoaching dirigidos à alta liderança sejam desenhados com rigor científico e transparência metodológica, evitando a simplificação de conceitos complexos em promessas de hackear o cérebro, expressão em inglês que significa tentar manipular artificialmente o funcionamento cerebral de modo rápido e sem esforço. Em termos acessíveis, é importante que líderes compreendam que o cérebro tem capacidade de mudar ao longo da vida, mas que esse processo exige repetição, prática deliberada e condições ambientais favoráveis. Em segundo lugar, é fundamental que o neurocoaching seja contextualizado em estratégias mais amplas de desenvolvimento organizacional, em vez de ser tratado como intervenção isolada. Isso implica articular resultados esperados do coaching com indicadores de engajamento, saúde e desempenho, além de garantir que aprendizados adquiridos em sessões individuais sejam compartilhados, quando apropriado, em fóruns coletivos, respeitando confidencialidade. Em terceiro lugar, a atuação junto a equipes desengajadas requer sensibilidade cultural. Em países como o Brasil, marcados por alta desigualdade social e por histórias organizacionais de autoritarismo, relações de confiança entre liderança e equipes são frequentemente frágeis. Mota, 2001, Chanlat, 1996. Assim, abordagens de neurocoaching que ignorem tais dimensões correm o risco de atribuir exclusivamente a indivíduos a responsabilidade por problemas que também são estruturais. Por fim, é necessário considerar aspectos éticos relativos ao uso de conhecimentos de neurociência em contextos de poder assimétrico. A aplicação de instrumentos de avaliação, incluindo eventuais medidas neurofisiológicas, deve ser voluntária, informada e voltada ao desenvolvimento, e não ao controle. A fronteira entre favorecer engajamento e manipular estados emocionais de colaboradores é tênue, por isso, códigos de conduta de organizações profissionais de coaching e de psicologia são referências indispensáveis. International Coaching Federation, 2023, Conselho Federal de Psicologia, 2018. Conclusão. O presente artigo analisou o papel do neurocoaching executivo na performance de alta liderança em contextos de equipes desengajadas, articulando referenciais de coaching executivo, neurociência, psicologia organizacional e estudos de liderança. Verificou-se que o neurocoaching, entendido como processo de desenvolvimento alicerçado em evidências sobre funcionamento cerebral e comportamento humano, oferece contribuições relevantes para ampliar a capacidade da alta liderança de lidar com a complexidade emocional e relacional presente em organizações contemporâneas. No plano intrapessoal, o neurocoaching auxilia executivos e executivas a reconhecer padrões automáticos de resposta ao estresse, a regular emoções de forma mais saudável e a alinhar decisões a propósitos e valores mais coerentes com o bem-estar próprio e coletivo. No plano interpessoal, contribui para a construção de práticas de comunicação, devolutiva e gestão de conflitos mais compatíveis com o que se sabe hoje sobre o cérebro social e sobre a importância da segurança psicológica.
No plano sistêmico, quando articulado a iniciativas de mudança cultural e de revisão de políticas, o neurocoaching pode atuar como catalisador de transformações mais amplas em direção a culturas de alto desempenho sustentáveis. Especificamente em contextos de equipes desengajadas ou desenganadas, a atuação do neurocoaching executivo revela-se especialmente desafiadora. Nesses casos, não basta introduzir novas técnicas de motivação, é necessário enfrentar legados de injustiça percebida, promessas não cumpridas e climas de ameaça crônica. O artigo argumentou que processos de neurocoaching éticos e bem fundamentados podem auxiliar a alta liderança a adotar uma postura de responsabilidade ampliada, reconhecendo danos, validando emoções e construindo, com transparência, caminhos de mudança que combinem rigor de gestão com cuidado humano. Ao mesmo tempo, enfatizou-se que o neurocoaching não é solução mágica nem substitui reformas estruturais em condições de trabalho, sistemas de metas, políticas de reconhecimento e modelos de governança. Desengajamento e burnout são fenômenos complexos que emergem da interação entre características individuais e contextos organizacionais. Assim, recomenda-se que o neurocoaching seja incorporado como parte de estratégias mais amplas de desenvolvimento organizacional, saúde ocupacional e governança responsável. Como recomendações para pesquisas futuras, destaca-se a necessidade de estudos empíricos que avaliem, com desenhos metodológicos robustos, o impacto de programas de neurocoaching executivo em indicadores combinados de engajamento, saúde mental, clima e desempenho organizacional, em diferentes setores e culturas nacionais. Investigações qualitativas, com foco em narrativas de líderes e equipes, também podem aprofundar a compreensão de como são vivenciados, na prática, processos de reconstrução de confiança em contextos de desengajamento crônico. Do ponto de vista prático, sugere-se que organizações interessadas em implementar programas de neurocoaching executivo, estabeleçam critérios claros de formação e certificação de coaches, definam objetivos alinhados à estratégia e à ética organizacional, assegurem confidencialidade e voluntariedade dos participantes, e integrem aprendizados obtidos nesses processos a fóruns coletivos de reflexão e melhoria contínua. Desse modo, o neurocoaching executivo tende a deixar de ser apenas um recurso de desenvolvimento individual para se tornar componente estratégico de lideranças que desejam, de fato, conjugar alta performance com respeito à dignidade humana e à complexidade do trabalho contemporâneo. Referências: 1. Baker, Arnold B. Demerout, Evangelia, Job de Mendes Resources Theory, Taking Stock and Looking Forward. Journal of Occupational Health Psychology, Washington, V. 22, número 3, p. 273 a 285, 2017. 2. Bergamini, Cecília Whitaker. Liderança, Administração do Sentido. São Paulo, Atlas, 2009. 3. Boiatizes, Richard E. McKee, Anne. Liderança Ressonante, Renovando a Si Mesmo e Conectando-se com os Outros por Meio da Inteligência Emocional. Rio de Janeiro, Elsevier, 2005. 4. Boiatizes, Richard E. Smith, Melvin L. Blaise, Nancy. Developing Sustainable Leaders Through Coaching and Compassion. Academy of Management Learning e Education, Briarcliff Manor, V. 5, número 1, p. 8 a 24, 2006. 5. Chanlat, Jean-François. O Indivíduo na Organização, Dimensões Esquecidas. 3. Ed. São Paulo, Atlas, 1996. 6. Chiavenato, Idalberto. Gestão de Pessoas, o Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações. 5. Ed. Barueri, Manoli, 2014. 7. Conselho Federal de Psicologia. Referências técnicas para a atuação de psicólogas, em organizações de trabalho. Brasília, CFP, 2018. Disponível em, menor que, target igual a, _blank, maior que. Acesso em, 3 de dezembro. 2025. 8. Cox, Elaine, Bakirova, Tatiana, Clutterbook, David, org. The Complete Handbook of Coaching. 2. Ed. London, Sage, 2014. 9. Jihaan, Eric et al. Critical Moments of Clients and Coaches, a Direct Comparison Study. International Coaching Psychology Review, Leicester, V. 11, número 1, p. 39 a 54, 2016. 10. Deci, Edward L. Ryan, Richard M. Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York, Guilford Press, 2017. 11. Dimitriades, Nicolaus, Psychologios, Alexandros. Neurociência para Líderes, Como Liderar Pessoas e Empresas para o Sucesso. São Paulo, Universo dos Livros, 2021. 12. Edmondson, M.C.
The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 13. Eli, Kimberly et al. Evaluating Leadership Coaching, a Review and Integrated Framework. The Leadership Quarterly, New York, v. 21, número 4, p. 585 a 599, 2010. 14. Fleury, Maria Teresa Leme, Fleury, Afonso. Construindo o Conceito de Competência. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 5, n. ESP, p. 183 a 196, 2001. 15. Gallup, State of the Global Workplace 2023. Washington, Gallup, 2023. Disponível em, menor que, target igual a, _ maior que. Acesso em, 3 de dezembro. 2025. 16. Goleman, Daniel, Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. 17. Grant, Anthony M. The Impact of Life Coaching on Goal Attainment, Metacognition and Mental Health. Social Behavior and Personality, Palmerston North, v. 31, número 3, p. 253 a 264, 2003. 18. IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. 5. ed. São Paulo, IBGC, 2015. 19. International Coaching Federation, ICF Global Coaching Study 2023. Lexington, ICF, 2023. Disponível em, menor que, target igual a, _ maior que. Acesso em, 3 de dezembro. 2025. 20. ISG, Instituto Superior de Gestão. Coaching Executivo e Liderança de Alta Performance, brochura do curso de pós-graduação. Lisboa, ISG, 2025. Disponível em, menor que, target igual a, _ maior que. Acesso em, 3 de dezembro. 2025. 21. Jones, Rebecca J. Woods, Stephen A. Guillaume, Yves R. F. The Effectiveness of Workplace Coaching, a Meta-Analysis of Learning and Performance Outcomes from Coaching. Journal of Occupational and Organizational Psychology, Leicester, v. 89, número 2, p. 249 a 277, 2016. 22. Kilburg, Richard R. Toward a Conceptual Understanding and Definition of Executive Coaching. Consulting Psychology Journal, Practice and Research, Washington, v. 48, número 2, p. 134 a 144, 1996. 23. Kraus, Rosa R. Coaching Executivo, A Conquista da Liderança. São Paulo, Eduque, 2010. 24. Maslach, Cristina, Leiter, Michael P. Burnout, A Guide to Assessing and Addressing Burnout in the Workplace. Geneva, World Health Organization, 2016. 25. Mota, Paulo Roberto, Transformação Organizacional, a Teoria e a Prática de Inovar. Rio de Janeiro, Quality Mark, 2001. 26. NEUROLEADERSHIP Institute. Change in Weeks, Not Years, Neuroleadership for Organizational Transformation. New York, Neuroleadership Institute, 2025. Disponível em, menor que, target igual a, _ maior que. Acesso em, 3 de dezembro. 2025. 27. Rock, David. Your Brain at Work, Strategy for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long. New York, Harper Business, 2009. 28. Rock, David. Scarf, A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, New York, v. 1, p. 1 a 9, 2008. 29. Senge, Peter. A Quinta Disciplina, Arte e Prática da Organização que Aprende. 27. ed. Rio de Janeiro, Bestseller, 2016. 30. Valese, Ricardo et al. From Coaching to Neurocoaching, a Neuroscientific Approach During a Coaching Session to Assess the Relational Dynamics Between Coach and Coachee, a Pilot Study. Behavioral Sciences, Basel, v. 13, número 7, e 596, 2023. Disponível em, menor que, target igual a, _ maior que. Acesso em, 3 de dezembro.
2025. 31. Uitmori, John. Coaching para Performance, aprimorando pessoas, desempenho e propósito. 5. Ed. Rio de Janeiro, Quality Mark, 2017. Hashtag Estudando como ou sempre aprendendo como nunca.